Cuba esculpida é linda e eu super concordo com isso. Mas será que de fato ela pode ser usada em todos os ambientes da casa, no caso as áreas molhadas? Será que tem alguma restrição? Como que é feito a cuba esculpida para ela ser funcional na sua casa? Se você quer tirar essa e mais dúvidas, então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te ajudar. Olá, eu sou a Calícia Bose e seja bem-vindo ao canal da Bose Bento. Aqui a gente fala de arquitetura, decoração, obras e também de manutenção. E hoje a gente vai falar sobre cubas esculpidas, aquelas queridinhas da decoração mais contemporânea. Será que ela pode ser usada de qualquer jeito em todas as áreas molhadas da sua casa? Vamos descobrir. Mas antes, já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal que toda semana tem vídeo novo para vocês. Antes da gente começar, eu vou explicar rapidamente o que é essa tal cuba esculpida, que pode ter gente aqui que nunca viu, não conhece. Basicamente, a cuba esculpida é uma cuba feita da própria pedra da bancada. Então, por exemplo, se a sua bancada é de granito, a marmoraria vai fazer a cuba com o mesmo granito, ou porcelanato, ou silestone, enfim. Independente da pedra que você usar, é possível sim fazer cubas esculpidas. Então é como se você esquecesse aquelas cubas de louça tradicionais ou até de inox e optasse pela cuba feita da própria pedra. Existem algumas formas da gente fazer essa cuba esculpida, alguns tipos de detalhamentos específicos. Isso também é muito importante, porque pode fazer com que essa cuba seja excelente ou péssima na sua casa. Então pega papel e caneta para anotar as dicas que eu vou te dar. O grande lance da cuba esculpida é que a gente consegue esconder aquele ralinho da pia, que geralmente não é muito bonito. Então é muito interessante a gente ter essa possibilidade de esconder o ralo com a pedra que nós iremos fazer a cuba. Mas atenção! A forma como isso é feito pode facilitar a manutenção ou piorar demais. Então, o que eu vou te falar agora é algo muito importante. Quando a onda das cubas esculpidas começou, era muito comum a gente ver as cubas com o ralo embutido, só que de uma forma que a gente não conseguisse acessar esse ralo. E isso criou um problema ao longo dos anos, porque as pessoas não tinham como limpar o ralo. Então, se caísse cabelo, sujeirinhas, entupisse, a gente não tinha o acesso ao ralo, porque a pedra cobria praticamente ele inteiro e não deixava espaço suficiente para a gente alcançar com os dedos e limpar. Visto esse problema, nós adaptamos essa cuba esculpida com o ralo escondido para ter uma tampa móvel, que é o que eu aconselho que você tenha também. Então, como nós fazemos hoje em dia? A gente faz a cuba, pode ser inclinada, pode ser com fundo reto, não importa. A gente sempre faz a cuba esculpida com uma tampa móvel que você pode pegar, retirar, acessar o ralo para limpeza e depois devolver. Dessa forma, a gente tem a beleza do ralo escondido e, ao mesmo tempo, a funcionalidade da limpeza no dia a dia. Sobre a utilização das pedras, qual a melhor pedra para a sua cuba esculpida? Então, não existe uma pedra ideal para fazer isso. O que você precisa entender é o seguinte: a gente tem pedras naturais que são porosas. Isso significa que por esses poros, a água que fica acumulada pode entrar na pedra e criar manchas. Então, por exemplo, o mármore é uma das pedras mais porosas que nós temos no mercado, ou seja, com maior probabilidade de manchas. O granito é um pouco mais resistente do que o mármore, mas não deixa de ter ali os poros e a facilidade de também criar manchas. Então, o que eu te sugiro? Se você escolher algumas dessas duas pedras para fazer a sua cuba esculpida, que irá receber água todo dia, o tempo todo que você for usar aquela peça, eu sugiro que você impermeabilize a sua bancada e cuba completa.
Hoje em dia existem produtos super facinhos de aplicar no mercado, que basicamente é um líquido transparente que com o rolinho você aplica e você pode repetir esse processo apenas uma vez por ano. Isso vai garantir que a sua pedra tenha uma maior durabilidade ao longo dos anos. Já as pedras sintéticas, porcelanatos, silestone, quartzitos, essas já são bem menos porosas e a probabilidade de manchar é menor, mas também você pode aplicar o impermeabilizante para garantir que elas de fato não terão nenhuma avaria com a água. Calícia, entendi tudo que você falou, mas quais ambientes da minha casa eu posso usar a cuba esculpida? Posso fazer um tanque de cuba esculpida? Usar na cozinha ou no banheiro? Aonde eu posso usar isso? Você pode escolher usar a cuba esculpida em realmente qualquer ambiente da sua casa. Já vi cozinhas com cuba esculpida, já fiz tanque de cuba esculpida, já fiz banheiro, mas a minha indicação é que se você puder, utilize esse tipo de cuba apenas nos banheiros. E tem uma explicação para isso. No dia a dia, principalmente de uma cozinha, quando a gente está ali lavando louça, pratos, panelas, coisas pesadas, é muito provável que você bata esses objetos na sua cuba. Então pode arranhar, pode quebrar, pode lascar a sua cuba com mais facilidade. Por isso eu indico que na cozinha você sempre use uma cuba de inox. A única cuba esculpida que funciona, na minha opinião, numa cozinha é a feita de Corian, que é um material maleável, próprio e pode fazer tanto a bancada quanto a calha úmida quanto a própria cuba e ele é muito resistente. O problema do Corian é que ele tem um preço muito elevado, então coloque na ponta do lápis para ver se faz sentido para você. Se você não puder optar por uma cuba esculpida de Corian na cozinha, minha sugestão é que fique no inox, que você vai ser muito melhor atendido. Já o caso do tanque, eu digo que é a mesma coisa da cozinha, mas aí você vai falar, ué, mas você agorinha acabou de contar que já fez um tanque de cuba esculpida, como é isso? Não indica? Calma. Uma das grandes vantagens da cuba esculpida é o fato dela poder ser feita de qualquer tamanho, e isso facilita ambientes muito pequenos. Então eu tive um caso específico de um projeto em que nós não tínhamos espaço para ter um tanque tradicional, nem de louça, nem de inox, porque a profundidade da bancada que nós tínhamos disponível era muito pequena. Então a gente não tinha realmente como usar um tanque pronto. Nessa situação, nós tomamos a decisão de criar um tanque com cuba esculpida. E aí, nesse caso, não teve nem o ralo oculto. O ralo era aparente mesmo, para ser mais simples. Porém, nós usamos essa vantagem da cuba esculpida nesse caso, que era fazer do tamanho que nós tínhamos disponível ali no espaço. E no banheiro, para mim, você pode usar sem dó nem piedade. Cuba esculpida no banheiro é super prática também. Como a gente só costuma lavar as mãos ou escovar os dentes ali, não tem uma atividade que vai prejudicar a pedra nem nada disso. Então pode usar com tranquilidade, que eu tenho certeza que vai ficar muito bonito. Agora me conta aqui, você decidiu ter cuba esculpida depois desse vídeo ou desistiu da ideia? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E se você quiser um projeto específico para sua casa que tenha ou não cuba esculpida, com um bom detalhamento, pensando na funcionalidade, na praticidade da sua família, basta entrar no primeiro link que está aqui na descrição e solicitar o seu orçamento. Vai ser um prazer fazer parte disso. E a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus, um beijo e até mais!